Hoje eu quero compartilhar com vocês os meus lidos de janeiro, que são esses aqui. Tô brincando, lógico que eu tô brincando. Foram 4 livros no total e hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas leituras de janeiro de 2025. Quem tá me acompanhando aqui nos últimos dias sabe que dezembro foi um mês assim louco de leitura. Eu li 8 livros e há muitos anos eu não fazia isso por causa da rotina, mas dezembro eu tirei as férias para ler. E em janeiro eu estou de férias também, mas eu senti que eu vivi de outras formas, não somente lendo, né? E eu estava mais acostumada a mostrar para vocês uma lista anual de leitura, só que eu acho que trazendo atualizações mensais eu consigo conversar mais sobre cada obra, né? Falar um pouquinho mais sobre ela, porque daí a gente tem um vídeo assim para menos livros e a gente conversa melhor. Então hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras mensais e impressões de cada uma também, indico, não indico, que nota que eu dei, por quê, e discutir um pouquinho sobre o que eu tenho lido, porque eu tô morrendo de vontade de falar sobre esses livros, na verdade. Sejam bem-vindos ao canal do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e se você não é inscrito por aqui, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para não perder as notificações, porque eu tenho conversado muito sobre leitura aqui e essa leitura, na verdade, é uma leitura mais proposital, sempre procurando boas virtudes nos livros, compartilhando boa literatura para um bom crescimento pessoal também e cultivando a leitura como um hobby. O Falei com Amor é um ministério de 5 anos e lá no Instagram, onde surgiu o ministério, eu mostro para vocês uma vida leve ao lado de Jesus, uma vida produtiva e uma vida cheia de leituras também. Já compartilhei com vocês que eu não leio apenas livros cristãos, né? Por exemplo, eu vou mostrar 4 livros e ficou meio a meio. Só que eu sempre procuro boas virtudes ali, né? Livros bons, assim, boa literatura. Enfim, primeiro livro do ano foi o livro Prazos de Validade. Estou mostrando aqui na tela para vocês porque eu li via Kindle. Eu tava na praia e eu falei, eu quero um romance, bem assim para passar o tempo. Eu tô na praia, quero ler alguma coisa que eu não preciso pensar. E aí eu vi a indicação do Prazo de Validade da Rebecca Selle e falei, acho que é isso que eu tô procurando. Uma coisa bem clichê, sabe? E ele já não é um livro que prometia muito de ser um romance mega profundo, né? Até porque é um livro curto, assim, eu achei. E aí eu li ele no Kindle, li em 2 dias, comecei dia 1º de janeiro, terminei dia 2. Mas aí, vamos conversar sobre o prazo de validade. Por que eu fui ler esse livro? Porque a sinopse dele é a seguinte. A Daphne, que é a personagem principal, ela recebe um bilhetinho com o nome da pessoa e o tempo, o prazo de validade que ela vai se envolver com aquela pessoa. Ou seja, cada relacionamento que ela teve na vida dela, e a gente tá falando de uma mulher ali de seus 30 anos, ela recebeu o nome da pessoa e embaixo o tempo que ela ia permanecer com aquela pessoa de uma forma romântica. Então ali, fulano, 3 meses, o outro fulano, 1 dia, 1 noite, até que um dia, e isso eu não tô te dando spoiler, porque um dia ela recebe um bilhete só escrito Jake. E isso tá escrito atrás do livro. Eu falei, cara, deve ser muito legal, porque eu acho que vai surgir bons questionamentos assim, tipo, e se a gente recebesse o prazo de validade dos relacionamentos que a gente inicia, né? Será que a gente ia se entregar demais? A gente ia se entregar de menos, né? E aí eu fui nessa vibe de vou ler um livro levezinho aqui, né? Mas eu achei que faltou aprofundar, eu achei extremamente superficial. É um livro que eu, tipo, indico muito? Não, eu não acho que você deveria ler, mas eu acho que se você estiver procurando uma coisa muito leve para você ler, você certamente pode ler Prazos de Validade, né? Mas eu achei que ele traria algumas reflexões mais profundas, assim, sobre a vida, né? E não foi o caso. Mas algo que eu consegui perceber, assim, e que eu acho que aconteceria, assim, na nossa vida real, se a gente recebesse bilhetes com prazos de validade. Aconteceu alguns relacionamentos, e eu não vou estragar o livro pra você, tá? Aconteceu alguns relacionamentos em que, de fato, ela se entregou de menos, porque ela sabia que estava pra terminar, mas teve relacionamentos que ela tentou extrair muito daquele relacionamento, porque ela sabia que tinha um prazo, mas que era um relacionamento que valia a pena. E aí, quando ela se viu livre dessas amarras, porque ela recebeu um bilhete só com o nome da pessoa, ela já entrou naquele relacionamento falando assim, é com essa pessoa que eu tenho que fazer dar certo, tipo, não existe a possibilidade de não dar certo porque é essa pessoa que tá prometida pra mim, entendeu? Assim, o livro não vai trazer por que ela recebe esse bilhete, de onde vem, é tipo um bilhete do além mesmo, né, uma fantasia ali, romântica, e eu achei legal, assim, algumas
reflexões sobre os relacionamentos serem mais breves, a entrega dentro daquele relacionamento, né? Então, assim, foi um livro bem bobinho, mas que eu dou uma nota, acho que 2,5, que seria, assim, 5 de 10 ou 2,5 de 5. Metade. O que eu não gostei é que ele é muito, muito, muito raso, não entra exatamente dentro da personalidade da personagem principal ou do par romântico principal. É realmente uma novelinha muito, muito simples, né? Mas é assim, quer ler pra passar o tempo? Você vai passar o tempo gostosinho, porque eu me vi assim com vontade de terminar pra saber o que ia acontecer, né? Não tem cenas assim extremamente explícitas, mais 18. Menciona, mas não relata daquela forma horrorosa, né? Então, assim, ele vai mencionar, mas também não é um livro de classificação indicativa mais 18, assim, eu diria que 16 anos mais. Mas, então, eu, na verdade, eu nem consigo lembrar, assim, porque as cenas que pode ter foram bem breves, tá? Não é nada horroroso, como temos visto em alguns livros, né? Enfim, segundo livro do ano, na verdade, eu também comecei... Eu tô olhando aqui, que meu cachorrinho tá aqui. Segundo livro do ano, eu também comecei na praia, só que, por ser um livro cristão, eu gosto de ler devagar. E por que eu escolhi Mulher de Oração, da Sheila Walsh? Eu levei ele pra praia e eu levei assim, com as tags, com lápis, porque eu falei, eu quero ler esse livro lá, né? Não sei se terminar lá, e eu não terminei lá, terminei em casa. E por que eu levei ele? Porque a Sheila Walsh não me decepcionaria, eu tinha certeza, e ela não me decepcionou. Este foi, acho que o terceiro ou quarto livro que eu já li da Sheila, e ela é uma mulher tão convertida, é uma mulher de tão bom coração, que as palavras dela refletem a Cristo de uma forma extremamente bonita e de uma forma que te toca. É sério, os livros da Sheila são incríveis, assim, são maravilhosos. Não é o melhor livro que eu li dela, eu gosto muito do livro Quando uma Mulher Confia em Deus, só que o problema do Quando uma Mulher Confia em Deus é que você não acha ele não tem mais disponível, né? Eu não sei se eles pararam, assim, de lançar, né, a Thomas Nelson Brasil, mas há anos que você não vê para vender só no Kindle, né? E eu lembro que a primeira vez que eu li o Quando uma Mulher Confia em Deus foi no Kindle, e aí depois eu comprei a versão física dele e nunca mais, assim, você não encontra para vender. Enfim, se vocês acharem, por favor, compartilhem. E enfim, aqui em Mulher de Oração, que inclusive tem... Olha só que legal, aqui tem um comentário do Max Lucado, da Lisa Bever. E Mulher de Oração, então, aqui, ela vai te falar muito sobre cultivar uma vida de oração, mas os comos, né? Como cultivar uma vida de oração. O que fazer quando Deus não te responde da forma com que você espera. Até quando você vai orar por alguma coisa. Como não desanimar na vida de oração. Então, assim, livro lindíssimo, que certamente eu indico. Tiveram passagens, assim, muito lindas. E essa aqui, certamente, eu marquei de amarelo, porque eu achei que era mais importante, assim, me tocou mais do que as outras que estão de verde. E é justamente quando ela fala de nós vestirmos a armadura de Deus, baseada em Efésios. E isso eu gosto muito na Sheila, porque ela traz muitas passagens bíblicas e reflete de acordo com a palavra de Deus. Essa parte eu achei linda, 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 né? E tem outra aqui que eu marquei, inclusive, de laranjado, porque eu até compartilhei como forma de post lá no Instagram, dela falando que eu sou escolhida, eu sou livre, eu sou uma nova pessoa, eu fui perdoada, eu não estou condenada, eu estou curada. E tudo isso com base na palavra de Deus. E aí, o livro ele é dividido por capítulos. Ao final de cada capítulo, você encontra uma frase e encontra também alguns lembretes e uma oração que a Sheila Walsh faz com você. Ao longo do livro, ela cita muito, assim, vamos orar agora, e ela faz uma oração escrevendo e você acaba orando ali durante a leitura também. E tem bastante destaque, assim, ó, tá? Bastante destaque do texto. Como, por exemplo, aqui, uma oração respondida pode fornecer informações, mas a presença de Deus dá paz, não importa qual seja a resposta. Então, gente, Sheila Walsh é aquela leitura, assim, que você vai ler, vai ser confortável, não de que não vai bater de frente com muitas coisas que você pensa ou que é confortável porque te deixa confortável no evangelho, não. Ela confronta o pecado, sim, mas é, assim, um conforto para o coração, certamente é. E outra coisa, eu indico muito Sheila Walsh caso você queira presentear, né, uma mulher, porque os livros dela são todos de temáticas femininas.
E para você presentear uma mulher que está entrando na igreja, que está conhecendo o evangelho, que está conhecendo a Jesus, é maravilhoso. A história da Sheila Walsh, ela conta muito da história pessoal dela em Tudo Bem Não Estar Bem, que é outro livro esplendoroso dela. Então, assim, indico Mulher de Oração. Gostei muito de ler ele, tá? Vamos para a terceira leitura do ano, que foi de fantasia cristã. E é importante a gente falar assim, o que é fantasia cristã? É um selo? Não. É uma indicação, né? Inclusive eu assisti os stories da Noemi, ela explicando que fantasia cristã, romance cristão, é como se fosse um selo, que você sabe que o autor que escreveu é cristão e que a fé dessa pessoa foi relatada ali através dos personagens, das virtudes, né, que estão ali naquele livro. E fui de Sara Gozella, A Escolha do Verão. Gente, eu amei esse livro aqui. Eu já tinha lido Sara Gozella em dezembro com Os Clãs da Lua. E só que assim, Os Clãs da Lua eu achei uma coisa mais adulta, mais densa, sabe? Aqui, A Escolha do Verão, eu super acho que se encaixa por uma fantasia infanto-juvenil, mas vocês sabem que a gente não tem idade máxima para ler fantasia, né? E de A Escolha do Verão, eu não quero dar muitos spoilers, porque eu quero que vocês leiam, tá? Mas o que eu posso falar? A Escolha do Verão é o livro 1, tá? E aqui, na verdade, nós teremos 4 livros. E eu desconfio que cada livro seja uma estação do ano, porque A Escolha do Verão, então, foi um livro lançado há 2 anos atrás, em 2023, na verdade, lançado pela segunda vez, então, pela Thomas Nelson Brasil. E este ano, 2025, sai A Espera da Primavera. E tem mais outros 2 livros, que com certeza eu espero que seja o outono e o inverno, né? Eu acho que vai ser, faz sentido. E aqui, nesse livro, aborda sobre a origem das estações e conta a história do jovem Beor. É uma fantasia, mas, gente, pensa na fantasia, assim, que a todo momento você precisa imaginar. Porque tem uma descrição muito grande, é bem descritivo, assim, de cenário, de personagem, da ambientação que você está. E eu achei muito legal, porque isso estimula muito a nossa criatividade, né? Ela é bem fantasiosa mesmo, não sei nem como que a Sarah conseguiu pensar em tudo isso, porque tem muito cenário, é tudo muito colorido, é bem legal. E aqui, na verdade, vai contar a história da vila de Teith, que é uma vila que não tinha conhecido outra estação, senão o verão. Então, era sempre sol, sempre calor, as pessoas não conheciam o frio, até que um dia o frio chega. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu para esse inverno chegar? E quando chega, as pessoas nem sabem o que é. Tipo, o que é isso que eu tô sentindo agora? Que era o frio, que era neve, né? Que era o escuro, porque o sol simplesmente foi embora. E a história, o central é o Beor, que é um personagem de 14 anos. E ele é aquele jovem corajoso e, assim, aventureiro. Ele curioso, ele tem vontade de sair dessa vila, porque ninguém sai da vila, para descobrir o que existe vila afora, né? E aí, agora, conversa vai, conversa vem, esse jovem Beor fica ali responsável, né? Quem sabe, por descobrir cadê o verão. Tudo isso com um artefato bem poderoso. Eu não quero dar muito spoiler, porque eu quero que você leia. O que eu posso falar? Eu classifico esse livro aqui como 4.5 de 5, sim, notaça, tá? E eu só não dei 5 porque eu dei 5 pros Clãs da Lua. Eu não quero tirar ele ali, mas com certeza, porque essa nota, né? A minha experiência com a leitura. Minha experiência foi ótima, é um livro uma delícia de ler. Só que é um livro de andamento mais lento, assim como qualquer livro que tenha uma continuação. Se você for ler Desventuras em Série, que são 13 livros, o andamento é lento, porque você tem a história de pano de fundo, e essa história de pano de fundo, ela precisa de tempo, ela precisa de palavras, de muitas páginas, né? Então, assim, eu tô falando aqui de um livro de 440 páginas. Você pode ter certeza que a história no total vai ter ali suas 1000 páginas, entendeu? Então, 400 páginas aqui tem uma pequena porção de uma história que será gigantesca. Então o andamento é mais lento, você demora mais para entender os personagens, demora mais para se ambientar, porque precisa descrever muitas coisas que estão acontecendo ali. Mas foi bem incrível. Gostei muito e indico. O link de todos os livros estão aqui na descrição, tá? E você usa o link do Falei com Amor para comprar o que você quiser na Amazon. Pode ser livro, ventilador, secador de cabelo, fralda. E eu falo essas coisas porque já compraram todas essas coisas. E eu agradeço, porque é um link comissionado que não acrescenta nada na sua compra, mas você ajuda o canal a crescer. E se você não é inscrito, já se inscreve agora, no meio do vídeo. E vamos para o quarto e último lido de janeiro. Bom,
li no Kindle e que bom, porque eu falei pra vocês que tinha acertado metade, metade. 2 livros eu gostei muito, que são os 2 físicos, né? E 2 eu gostei mais ou menos, e que bom que foram no Kindle, porque daí o gasto foi menor. Eu li, então, Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, né? Eu tinha visto esse livro como extremamente indicado em vários perfis literários, inclusive como um romance de entrada na literatura italiana. Eu já tinha lido livros italianos, né, que não tive essa mesma sensação que eu tive nesse livro, porque esse livro eu gostei mais ou menos. Eu dei a nota 3.5 e eu não sei se eu fui totalmente justa, se eu deveria ter dado uma nota mais alta pensando na literatura em si e não pensando nas minhas impressões, mas acaba que, gente, as leituras, elas são, assim, são baseadas nas nossas impressões. Às vezes você vai ler, assim, um livro que eu amei, que eu dei nota 5, favorito 5.5, e você não vai gostar, né? Às vezes você vai dar uma nota péssima, mas enfim. Caderno Proibido. Tem esse nome porque o romance é um romance não tão romântico, assim, de história de casal, mas é um romance, estilo literário, em que a Valéria, que é a personagem principal, ela é uma mulher dos anos 1950, o livro foi publicado em 52, e ela então é casada, tem 2 filhos, é casada há 23 anos, é uma mulher de 43 anos, né? Ela trabalha por necessidade para ajudar dentro de casa, e ela tem uma vida muito rotineira. Então, todos os domingos ela visita a mãe dela, ela dá uma volta no centro, segunda a sábado ela trabalha, faz o almoço todo dia, mas é sempre a mesma comida, porque ela não tem tempo de fazer outra coisa, então é sempre uma macarronada, né? Ela tem 2 filhos, então, a filha mais velha, que é a Mirella, é uma filha que enfrenta muito ela. E, enfim, em um domingo ela está saindo ali e, ao que parece, aos domingos a venda de determinadas coisas era proibida. Foi bem no comecinho do livro ali, não lembro o que ela foi comprar, que ela viu o caderno, um caderno de capa preta, e pediu para comprá-lo. E o vendedor falou, não, hoje é domingo, eu não posso vender, esse caderno é proibido. E ela insistiu, lamentou milhões de coisas para que ela comprasse aquele caderno, e ela compra e leva escondido para casa. E ela começa assim, nossa, onde já se viu uma mulher como eu ter um caderno proibido na minha casa? E ela faz esse caderno, o diário dela. E o que nós temos aqui no livro, então, é o diário da Valéria. Tanto que o título do capítulo é a data, então 24 de abril, e o relato de como foi o dia dela, ou como foram os últimos dias, porque às vezes tem um salto de 2, 3 dias, né? Às vezes o relato dela tem muitas e muitas e muitas páginas, às vezes é uma página e meia página, sabe? Então aí a gente tem acesso ao caderno proibido da Valéria. Vamos lá. Sobre o livro em si, é um livro que eu indico sim, eu falo pra você que é legal você ler pra conhecer outras culturas, só que eu achei um livro extremamente cansativo, e eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas não ao ponto de estragar a história, mas pra vocês entenderem por que eu não concordei com muitas coisas desse livro, porque ele foi cansativo. Primeiro, assim, foi um livro que quando estava em 44%, eu lembro certinho, eu tava lendo à noite, eu falei, deixa eu voltar aqui pra ver quanto é que falta pra terminar esse livro. 44% eu já tava cansada, eu queria terminar, assim, eu queria que tivesse acabando naquela página. Então, assim, poxa, em mais que a metade do livro eu tava cansada de ler o que a Valéria tava falando. Mas, por outro lado, eu entendo as pautas dela, assim, porque à medida que ela começou a escrever, e isso é algo que eu destaquei aqui no livro, eu vou até abrir os destaques aqui, à medida que ela começou a escrever, ela começou a perceber que a vida dela era uma miséria, assim, não no sentido de, poxa, ela tinha onde morar, ela tinha família, ela tinha o esposo, mas que ela era, parece que era uma peça super descartável ali na dinâmica da família. Todos sabiam que, poxa, ela cozinhava, ela estava ali para lavar, passar e tal, mas ninguém dava valor ao trabalho que ela fazia, ninguém se atentava que ela estava super cansada porque ela tinha jornada de trabalho, tinha que chegar em casa fazer tudo para todo mundo. Ela era uma família muito, assim, sem virtude também, assim, o esposo dela, o Michele, né? Era, um chato, sabe? Que não a procurava como mulher há anos e anos e anos. E quando ela tenta, né, se insinuar um pouco para ele, para reatar aquela paixão entre eles dois, ele fala, para, a gente já tá muito velho para isso. E eles têm, tipo, 43 anos. Então caíram na mesmice, se tornaram amigos que moram juntos, né?
E aí no começo do livro a gente vê muito embate da Valéria com a filha mais velha, a Mirella. E aí você pega até raiva da Mirella no começo, porque ela bate muito de frente com a mãe, sabe? Mas porque ela já saiu um pouco da mentalidade da mãe dela, assim, porque ela trabalha, a Mirella trabalha porque ela quer estudar. Ela não quer se casar logo e ela nem tem um namorado no começo do livro e a mãe dela fica enchendo o saco dela. Só que daí, do modo que, como a gente está lendo a história na perspectiva da Valéria, a gente fica com raiva da Mirella. Mas aí depois as coisas foram voltando assim, porque a Valéria se tornou uma mulher tão amarga que ela quer ver os outros se dando mal. Ela não suporta o fato da filha dela ser livre dessas amarras que a Valéria não é. E aí ela acaba procurando em um caso extraconjugal, assim, o conforto que ela não tinha mais dentro de casa. E assim, eu gosto dos livros quando os personagens têm alguma redenção, quando os personagens têm alguma virtude. E a Valéria é muito chata, ela repassou, assim, todas as páginas do livro, no começo não tanto reclamando, mas tanto relatando, mas depois ela foi, à medida que ela ia escrevendo e se tomando conta do tanto que a vida dela era amarga, ela foi se tornando uma pessoa mais amarga ainda, sem mexer um pauzinho para que tudo isso mudasse, sabe? E foi isso que foi me irritando, porque, poxa, eu leio para ter um pouco de prazer ali na leitura, para descansar, e eu fui ler uma mulher chata. Entendeu? Mas, por outro lado, é um livro que te leva a refletir sobre a mesmice, sobre a ingratidão também, porque, poxa, a Valéria tinha tudo, ela tinha marido, tinha filho, tinha casa, tinha um emprego, né? Tinha liberdade de poder trabalhar e ainda assim era uma ingrata, sabe? Mas aí, por outro lado, eu fico pensando assim, poxa, ela deve estar muito cansada, porque ela relata assim, eu não tenho espaço dentro dessa casa. O Michele tem a poltrona dele, a minha filha, meu filho, cada um tem seu quarto e se tranca. Me resta a cozinha, entende? Ela não tinha nem onde esconder esse caderno proibido dela, enfim. Aí, eu não sei se eu dei uma nota justa para Caderno Proibido, porque todo mundo fala muito bem desse livro. Eu, assim, é aquele livro que me irritou, mas que eu reconheço que foi uma escrita boa. Porque só livro bom consegue te irritar, sabe? Se o livro fosse ruim, mal escrito, você nem se irritava com ele. Mas, enfim, a Valéria me irritou, sim, porque depois acontece um episódio lá com a namorada do filho e ela quer que a namorada tenha uma vida miserável. E ela fala assim, tal como a minha, sabe? Então, enfim, fica aí a seu critério se você quer ler. Eu não tô te indicando. Ou estou, não sei, para você ter o seu parecer dessa história, que eu ainda não sei que nota eu daria. E aí depois eu fui ler as notas sobre o livro, né? Talvez eu tenha sido um pouco injusta, porque o que a Alba, que é a autora, tentou fazer aqui foi realmente uma crítica do papel da mulher ali, né? Mas aí, eu não sei. É assim que eu finalizo essa mini resenha de Caderno Proibido. Obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falo que eu vou fazer um vídeo mais sucinto, mas eu não consigo. Assim, é porque eu gosto muito de falar sobre livros. E eu espero que você esteja aqui porque você gosta muito de falar sobre livros também. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Vamos fazer esse canal do Falei com Amor crescer, porque eu tô aparecendo aqui todas as semanas. Eu tô com orgulho do YouTube, viu? Ativa o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário, porque o seu comentário vale muito para o canal e porque eu quero saber das suas leituras, quero saber se você vai ler algum da minha lista aqui também e eu vou te atualizando. Quando o livro for bom, eu te indico. Quando não for, aí eu deixo aquela coisa assim nas suas mãos, tá bom? Mas me conta se você colocou algum desses para que você leia também. Eu te espero na próxima semana. Boas leituras e um beijo da Gabi.